Olá, meu nome é Andrei, eu sou aluno de final de graduação em Física na Unicamp e eu criei esse canal aqui para resolver exercícios, né, de disciplinas do ciclo profissional da Física principalmente, mas também terão coisas do ciclo básico, de livros que normalmente são utilizados nessas disciplinas do ciclo profissional. Eu optei por começar pelo livro de Eletrodinâmica, do Griffiths, terceira edição, e pelo capítulo 2, que trata sobre eletrostática, problema 2.1. E vamos começar aqui, né? O que esse problema 2.1 nos diz? Ele diz que 12 cargas iguais Qzinho estão localizadas nos cantos de um polígono regular de 12 lados. E ele quer, então, qual que é a força resultante sobre uma carga de prova Qzão que localiza-se no centro geométrico desse nosso polígono regular de 12 lados. Bom, como o nosso polígono é regular e tem 12 lados, nós conseguimos distribuir as cargas nesse polígono, nessa figura, aos pares. Beleza? Cada carga vai ocupar um canto desse polígono. E como Qzão está equidistante a Q1 e Q6, por exemplo, as forças entre Q1 e Q6 vão se equilibrar. Ou seja, de modo geral, se nós temos um par de cargas e a força de uma das cargas aponta para baixo, por exemplo, a força da carga simétrica, essa primeira carga, apontará para cima e terá a mesma intensidade. Então, se nós representarmos isso com Q1 e Q6, podemos dizer que Q1 faz uma força que aponta para baixo em Qzão e Q6 faz uma força que aponta para cima em Qzão, de modo que a norma de F1 é igual à norma de F6, elas se equilibram. Isso a gente consegue estender para todos os pares de cargas no nosso polígono e concluir que a força resultante é zero. Beleza? No item B ele fala assim, ó, tira a carga Q6 da jogada. Qual que é a força resultante que age sobre Qzão? Bom, nesse caso nós não temos mais uma figura geométrica que é um polígono regular, beleza? Porque nós tiramos Q6, agora as cargas não são todas equidistantes entre si. Porém, vejam que as forças associadas a todos os outros pares continuam se equilibrando, né? Todas as forças continuam se equilibrando, exceto uma. A força F1. Está meio tampadinho aqui, mas aqui é F1. Por quê? Porque nós retiramos a força F6, que equilibrava F1, que estava associada a Q6, que não existe mais. Ou seja, a força resultante, nesse caso, é igual a F1, onde a norma de F1 é simplesmente isso daqui. Onde esse cara aqui é a norma do vetor separação, que liga Q1 a Qzão. Beleza? Aí no item C fala assim, ó, agora você tem um polígono de 13 lados, com 13 cargas distribuídas nos cantos. Qual que é a força resultante sobre a carga de prova Qzão? Vejam o seguinte, nós não temos mais um polígono com número de lados par. Agora o número de lados é ímpar, certo? Então nós não conseguimos mais distribuir as cargas aos pares ao redor desse polígono, porque agora o número é ímpar. De modo que é difícil, né, você bater o olho e dizer assim, a força vai ser zero. Porém, você consegue fazer de dois jeitos esse exercício. Um jeito fácil é usando o argumento de simetria. Vejam que pelo polígono ser regular, de 13 lados, e poder ser circunscrito, ele possui uma simetria radial, certo? Porque todas as cargas Qzinho são equidistantes entre si e equidistantes ao centro geométrico do nosso polígono, onde está Qzão. Então, por essa simetria radial, nós já podemos concluir que a força resultante sobre Qzão é zero. Porém, também dá para calcular ela da seguinte forma. Vamos utilizar o princípio da superposição, certo? E calcular essa força através da lei de Coulomb. Isso aqui não é vetor, é versor, beleza?
Vejam que o nosso que o nosso vetor RJ cursivo, ele é dado pela posição onde está Qzão, que é no centro geométrico, menos a posição da carga QJ, que gera um campo, né, que gera uma força em Qzão no centro geométrico. Portanto, o nosso vetor separação é menos RJ e o nosso versor unitário é RJ, é simplesmente menos esse cara aqui, certo? Menos RJ sobre a norma de RJ, beleza? Dessa forma, deixa eu descer um pouquinho aqui. Dessa forma nós conseguimos reescrever nossa força, certo? Em termos de R'J. Porém tem mais um detalhe. Vamos colocar então a carga associada ao índice J igual a zero como a carga que ocupa a posição 6 horas. Certo? Nosso problema tem uma simetria radial, eu posso colocar as cargas onde eu quiser nesse relógio, eu vou colocar a de referência em 6 horas. Beleza? Associado ao índice J igual a zero. Esse polígono de 13 lados, ele pode ser dividido, né, em diversos triângulos isósceles, certo? Um coladinho ao outro, assim. Aí você consegue construir esse polígono de 13 lados. O ângulo de abertura de cada triângulo isósceles, associado a esse polígono, né, ele é de, se não me engano, 27 graus, uma coisa assim. Ele é de 2π sobre 13 radianos. Beleza? Então, dito isso, e sabendo que a nossa carga referência está na posição 6 horas, nós conseguimos, então, escrever a seguinte expressão. Um J indo de 0 até 12, né? 13 valores diferentes de índices. QJ, RJ, vetor sobre a norma de RJ, certo? E aí, isso aqui implica... isso aqui é a norma de RJ ao cubo. Isso implica que a nossa força é menos 4π ε0, Qzão, esse somatório, até 12, QJ. O nosso vetor RJ nós conseguimos, como tem uma simetria radial, uma circunferência consegue circunscrever tudo. RJ é igual a um raio, e aí tem duas componentes, certo? O vetor RJ. Uma componente associada a um cosseno de menos π sobre 2 mais 2πj sobre 13 na direção I. Vejam que esse menos π sobre 2 está associado à carga de referência que está ocupando a posição 6 horas, que está associada a menos π sobre 2 radianos no círculo trigonométrico, mais seno de menos π sobre 2 mais 2πj sobre 13 J versor, que, mais uma vez, esse menos π sobre 2 está associado à posição da carga Q6, que é a minha referência. 2π sobre 13 é o ângulo de abertura de cada triângulo isósceles, né? É esses triângulos aqui, assim, ó. Deixa eu desenhar um. Esses triângulos aqui, aí esse ângulo de abertura aqui é 2π sobre 13, beleza? E aí, essas duas séries, né? Uma de senos, outra de cosseno, vocês conseguem colocar em algum software de matemática, pode ser o próprio Matemática ou o Wolfram Alpha, e aí vocês vão concluir que a força resultante é zero, concordando então com o resultado que eu comentei no começo desse item, utilizando argumentos de simetria, né? Como tem a simetria radial, a força resultante vai ser zero, beleza? Então tem esses dois jeitos de fazer. E aí, por fim, ele fala assim no item D, dessas 13 cargas aí nesse polígono regular, você tirou uma. Qual que é a força resultante? Bom, tirar uma carga vai fazer com que nosso polígono não seja mais regular, porque as cargas não estarão, de novo, equidistantes entre si mais, porque você tirou uma das cargas ali, então vai ter duas cargas vão estar mais distantes uma da outra, né? Porém, também dá para usar argumento de simetria ou calcular. O argumento de simetria é usar a mesma coisa que nós falamos lá no item B, se não me engano, né? Você tirou essa carga, vai aparecer então uma força vai sobrar, né? Apontando aí na direção dessa carga que você tirou.
E aí vai dar a resposta igual lá do item D, mas a gente também consegue calcular do mesmo modo que calculamos agora o item C, só mudando o índice do somatório. Como nós tiramos uma carga, vamos dizer que nós tiramos a carga que ocupava a posição 6 horas, ou seja, a carga que tinha J igual a zero. O nosso somatório agora vai de J igual a 1 até 12. Beleza? Ou seja, 12 índices, né? 12 valores diferentes para índice. QJ, R, e aí de novo, cosseno, menos π sobre 2, mais 2π, J, sobre 13 na direção I, mais o seno de menos π sobre 2, mais 2π, J, sobre 13 na direção J, chapéu. Beleza? De novo, dá para colocar isso no matemática, no Wolfram Alpha, e o que vocês vão obter é que a norma dessa força resultante é simplesmente igual a que nós já havíamos encontrado lá em cima, né, no item B. Só uma coisa que faltou um RJ ao cubo aqui, não muda nada nas contas, mas faltou. E aqui também. Maravilha? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.